Temos assuntos importantes hoje, mas a gente vai destacar agora mais um deles. O relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB, ele defendeu nesta quarta-feira que a melhor forma de cumprir com as promessas, como o Bolsa Família de R$ 600, é com uma proposta de emenda constitucional. O senador falou com a CNN agora de tarde, dentro do CNN 360. A PEC da transição, é assim que ela está sendo chamada, é um dos mecanismos estudados pelo futuro governo para ajustar o orçamento e fazer possível esse pagamento de R$ 600, ou seja, manter hoje o que tem de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, já em 2023. O senador falou que assim que a PEC for proposta, as negociações vão começar, mas que no momento ele não vê ninguém contra a PEC. Marcelo Castro também afirmou que a proposta não significa um cheque em branco. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Jamais poderia ser um cheque em branco. O que nós vamos fazer é um gesto, um ato de extrema responsabilidade. Nós vamos excepcionalizar do teto de gastos o Bolsa Família, que as pessoas já estão recebendo, e mais, R$ 150 que o Lula prometeu em campanha para as crianças que têm menos de 6 anos de idade, que daria um total no ano que vem de 18 bilhões de reais. E os R$ 200 para completar os 600, 52 bilhões de reais. Então nós já estamos falando de algo em torno de 70 bilhões de reais que nós precisamos excepcionalizar do teto. Além disso, o orçamento deste ano veio com várias deficiências, com vários furos que precisam ser recompostos na saúde, na educação. É que tem gente do mercado, Raquel, reclamando que o novo governo já quer gastar cento e tantos bilhões de reais sem ter um ministro da Fazenda, sem ter um projeto para a economia, pelo menos claro na cabeça das pessoas. Daí essa possibilidade dessa PEC para se gastar tanto, acima do teto de gastos, ser o tal do cheque em branco. O Lula hoje, na fala dele, agora há pouco, ele fez uma fala ainda muito de campanha, né? Ele disse, não podemos chorar, vai gastar, tem muito gasto que para mim é investimento. E fala, vai guardar dinheiro para pagar juro para banqueiro, nós temos uma dívida histórica com o povo pobre. Ainda é uma fala de campanha. E ele diz que ainda não escolheu o ministro, que vai fazer isso quando voltar da COP27. Só que na questão econômica, os pontos estão sempre dentro dos detalhes. O que o PT está propondo hoje? Você excepcionalizar, você excluir toda a política de distribuição de renda, no caso, o Bolsa Família, Auxílio Brasil, a gente nem sabe mais o nome que tem, da política fiscal. O argumento que eles colocam, e ontem estava conversando bastante com aliados do presidente sobre isso, é o seguinte, olha, esse negócio já foi muito comece e para esse auxílio, nós precisamos de pelo menos nos próximos 4 anos esses R$ 600 garantidos para as pessoas. Só que aí a questão é a seguinte, tudo bem, mesmo que você coloque um prazo de 4 anos para fazer essa excepcionalização, e o seu dever na administração para achar receita? Você não tem que fazer uma reforma tributária? Será que esse programa não teria que ser pago via uma tributação de lucros e dividendos? Ou uma reforma administrativa? Ou você retirar esse monte de benesse, esse enorme bolsa empresário que tem para vários setores? É muito simples já, antes ainda de tomar posse, você já tirar o seu principal programa social, a sua principal bandeira eleitoral de dentro da regra fiscal, gerar uma enorme incerteza para o mercado, porque o que está de fora da regra não tem número, hoje pode ser 100, amanhã pode ser 200 e depois pode ser 300. A gente viu isso acontecer várias vezes durante o governo Bolsonaro. Isso vai se refletir em incerteza, isso vai se refletir em inflação. O Brasil tem essa mania dos caminhos fáceis,
né? O caminho correto, o caminho mais complicado é você garante aqui o emergencial, ninguém está discutindo isso, o orçamento está cheio de rombos. Você garante o emergencial aqui nesse comecinho para as pessoas não terem esse solavanco de renda, mas você pega no ano que vem e discute de onde vai vir o dinheiro. Você reorganiza a sua receita, porque eu acho que ninguém discute no Brasil, ninguém tem dúvida de que a gente paga uma enorme carga de impostos. Eu acho que o que está faltando é um pouco de esforço para fazer a parte difícil do trabalho. O que Marcelo Castro também fala nessa entrevista, que foi importantíssima aqui para a CNN, para o 360, não aprovar a PEC seria tirar R$200 das famílias mais carentes do Brasil. Parece um tom de campanha também, mas a verdade é que amanhã Marcelo Castro tem um encontro com Lula, né, Yuri? Amanhã o Lula vai continuar em Brasília, vai lá para o Centro Cultural Banco do Brasil, para o CCBB, que é o gabinete da transição, e está prevista uma reunião com parlamentares de uma forma geral, e um dos que vai participar é justamente o relator Marcelo Castro. E aí, como o próprio Lula disse na entrevista que a gente transmitiu, essa incumbência de chegar na equação e conseguir fazer toda a conversa política, claro que ele já deu esses primeiros passos hoje, mas está com o vice-presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. E aí acho que o ponto que eu acho que vale destacar, a Raquel abordou muito essa preocupação fiscal que é importante, mas existe essa necessidade de se ter um orçamento minimamente factível para o início do governo. Essa é a preocupação. Usa-se muito essa questão de que tanto Lula quanto Bolsonaro, na campanha eleitoral, prometeram manter os R$600, então isso é um ponto pacífico. Esse termo, inclusive, já foi usado em outras entrevistas pelo relator Marcelo Castro. Existe essa intenção de já colocar os R$150 adicionais, que é um acréscimo ali de 18 bilhões, os R$200 são 52 bilhões no global do ano do orçamento, isso dá 70, é uma conta que ainda está aceitável. Ele falou do aumento real do salário mínimo em coisa de alguns bilhões de reais, 6 bilhões, se não me engano. Eu tenho essa tabela, eu vou pegar para você. Eu até achei que fosse um pouco mais, mas que ainda é factível. E essa recomposição de programas que ontem Alckmin já deu a pista, hoje Marcelo Castro, é importante a gente ver como estão alinhados. Farmácia popular, merenda escolar, essas rubricas que foram em algum momento mencionadas na campanha eleitoral que precisam ser recompostas. Desculpa, você está com salário mínimo, dependendo do percentual, vai entre uns 7,5 bilhões a uns 10 bilhões ele mencionou menos de 7, falou 6,5, alguma coisa assim. Depende muito, 7,5 né? É tipo uns 2%, se for um pouco menos, é um pouquinho menos. Estão falando em 1,4, que daria 1.320, mais ou menos 1.315, talvez. Pois é, o próprio Caio Junqueira, nosso analista, trouxe a informação de 175 bilhões de reais a mais para cobrir todas essas promessas. Ao mesmo tempo, PP e PL já dizem, não, mais de 100 eu não vou autorizar, não vou votar nisso. Thaís, que informações você tem sobre esse assunto? Márcio, hoje, especificamente na reunião com o Rodrigo Pacheco, esse encontro lá na residência oficial do Senado, ele foi basicamente dividido em 3 partes. Uma primeira parte em que se falou bastante sobre base de apoio, sobre eleição para o Senado, a próxima eleição para o Senado, e a segunda etapa foi muito focada na questão da PEC. Lula, segundo os participantes, basicamente Lula e os participantes elencaram juntos ali o que vem nessa PEC. Vem Bolsa Família, os R$200 a mais, os R$150 a mais para as crianças, vem a recomposição de farmácia popular e merenda escolar. Isso está bastante certo. E, além de tudo, o que ficou bastante claro? Rodrigo Pacheco, inclusive, em determinado momento do encontro, deu o número da PEC a qual essa proposta do governo de transição será pensada. Por quê? Porque é preciso que ela esteja apensada em uma para facilitar a tramitação, por conta dos regimentos internos no Congresso. Então, ela será pensada nessa PEC para que essa tramitação seja mais célere. Então, todo esse trajeto já está basicamente feito. Eu até tentei tirar ali se foi falado sobre um número exato. Ainda não estão falando, não estão cravando um número exato. Mas me parece que o desenho está
bastante já avançado, inclusive, como disse o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com aval de Pacheco e Arthur Lira, o presidente da Câmara.